O título da nossa mensagem hoje é o quê? Jesus Cristo, sinal de contradição. Vocês sabem o que é que significa contradição? É o quê? É que, por exemplo, eu dizer uma coisa e fazer outra. Não é? É parecer inteligente e ser ignorante. Isso é que é um sinal de contradição. É eu dizer, sei lá, é verde e por lá mais à frente digo não, afinal é vermelho. Isso é que é uma contradição. Então, Jesus Cristo é um sinal de contradição. Vocês sabem, nunca houve tanta contradição como há no dia de hoje. Já viram quantas igrejas existem? E todos falam em Jesus, mas estão todos divididos, estão todos separados. Já viu? E cada um tem um Jesus diferente do outro. Um tem um Jesus que dá prosperidade, outro tem Jesus que é pobrezinho, outro tem Jesus que é poderoso, outro tem um Jesus que, coitado, precisa da nossa autorização. E há uma série de pessoas intituladas, né, em nome de Jesus, e cada um diz da sua maneira. Então, mas isto é novidade? Não, porque Jesus foi anunciado como um sinal de contradição. Vejam o que é que diz logo ao nascimento o profeta acerca dele. O profeta, o Simeão, que estava à espera da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, ele diz no Evangelho de São Lucas, verso 34 do capítulo 2, diz: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de contradição. Então, é o que está a acontecer. Mas porquê é que ele é um sinal de contradição? Para elevação de uns e para queda de outros. Já viu? Então quer dizer que nem todos vão ser levantados. Há muitos que vão cair. Irmãos, o próprio Jesus, quando andava pregando, quando ele já tinha 30 e tal anos, ele dizia: o que é que vocês pensam? Pensam que eu vim resolver os problemas do mundo? Pensam que eu vim trazer paz, justiça, prosperidade? Ele disse: não, eu vim trazer foi a espada. Eu vim trazer foi a divisão. Porque a partir de agora, o pai estará contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A nora contra a sogra e a sogra e por aí fora. E diz que os maiores inimigos se tornarão a própria família. Mas porquê é que isto acontece? Porquê é que Jesus tem que ser um sinal de contradição? Há muita gente que procura as igrejas cristãs para ter sossego, para ter paz, para resolver os problemas da família. Mas Jesus parece que faz exatamente o contrário. Não é? Foi ele que disse: eu trouxe foi a espada, a divisão, a discórdia. Então Jesus é chamado como um sinal de contradição. Pior, é chamada pedra de tropeço, rocha de escândalo. Quando a gente fala quem é Jesus tal qual como ele é, no geral, muita gente não quer saber desse Jesus. Se a gente falar de um Jesus que quer nos dar aquilo que a gente quer, saúde, prosperidade, sucesso, fama, toda a gente gosta deste Jesus. Mas se a gente falar de um Jesus que por causa da fé vamos ter problemas, quase todos voltam para trás. Né? Quase todos. E este é que é o grande problema. Parece uma contradição. Até venho para Jesus para resolver os problemas da minha vida, afinal, por causa da fé, ainda arranjei mais problemas. E muita gente vai embora. É isso que acontece. Muita gente no tempo de Jesus dizia: ó Jesus, eu quero ser teu discípulo, eu vou-te seguir até à morte. E Jesus dizia: aí vais? Olha, a raposa tem uma cova onde descansar. Os passarinhos têm um ninho. Mas eu não tenho onde colocar a cabeça. Ainda queres vir atrás de mim? E muita gente, quando Jesus dizia: venham, sigam-me. Tenho um terreno para ir lavrar.
Ai, vou a um casamento. Pois é. E é isso que a gente vê. Se a gente não apresentar um Jesus que agrada às pessoas, as pessoas simplesmente não querem saber. Para eles, esse Jesus é um sinal de contradição, um sinal de discórdia. E muitas vezes, irmãos, pessoas que não têm o entendimento de Deus, eles vão à própria Bíblia para mostrar que a Bíblia está enganada. Que o próprio Jesus se contradizia. Por exemplo, Jesus dizia assim: se alguém quiser vir após mim, não é? Mas logo a seguir dizia: ninguém pode vir a mim se o Pai que o trouxe não enviar. Então parecia aqui uma contradição, não é? Ele dizia: todo aquele que vier a mim será salvo. E logo a seguir: mas ninguém pode vir a mim. Ele próprio dizia: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós. Não é? Tão depressa Jesus dizia assim: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Como a seguir dizia: no mundo tereis aflições, sereis perseguidos por toda a gente vos vai odiar. Então no que é que ficamos? E parece uma contradição. Não é? Jesus dizia: não penseis que eu vim abolir a lei. E a seguir quebrava a lei, não é? E o próprio Paulo diz que Cristo é o fim da lei. Então, mas o que é que se passa? Realmente, e pela nossa intelectualmente, parece que há aqui contradições. Não é verdade? Tanto parece ele dizia: quem crê em mim tem a vida eterna. Mas também dizia: aquele que crê em mim tem que perseverar até o fim. E por causa disto, há montes de doutrinas. Uns defendem o livre-arbítrio, outros defendem a eleição de Deus, outros defendem a lei em parte, guardam a graça, mas também guardam a lei. E misturam e fazem uma salada russa. E anda tudo uma confusão, tal qual como o Simeão dizia: ele será o quê? Um sinal de quem? De contradição. Irmãos, vocês já sabem, quando nós falamos assim, Jesus dizia: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E a seguir diz: mas ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou. Vocês já sabem a resposta. Qual é a resposta? A primeira ou a segunda? É a segunda. Porquê? Porque o homem não pode ir por vontade própria a Deus. E porquê é que não pode? Porque é que a Escritura diz? Que o homem não entende as coisas de Deus, nem pode. E quando as ouve, acha que aquilo é uma loucura. Então, por ele próprio não pode. Mas porquê é que Jesus parecia que falava esta contradição? A gente já sabe, mas como é que eu vou explicar isso a uma pessoa que não sabe? Este é que é o grande problema. O problema para nós, que já temos vários anos de igreja, não é entender, é fazer os outros entender. Explicar aos outros. Percebem? Porque se a gente vai agarrar a letra, cada vez há mais doutrinas. Há pessoas que fazem doutrinas por tudo e por nada. Eu estava ouvindo até há uma igreja sobre isso, que é a igreja vegetariana. Não comem produtos animais, carne, ovos, leite, não comem nada. Porquê? Porque Adão era vegetariano. Adão e Eva eram vegetarianos. Porque está escrito lá no capítulo 1, verso 29 e 30, que Deus disse: eu dou-vos as ervas como mantimento, assim como os animais. Então, para eles, ele era vegetariano. E fazem disso uma doutrina. Então, ninguém pode comer nada de produtos animais. Será que isto é fundamento bíblico? Isto é alguma razão de ser? Quem é que diz que Adão era vegetariano? Onde é que isso está escrito? Onde?
Irmãos, vocês sabem que quando ele vestiu as vestes do animal, teve que morrer um animal. O que é que aconteceu ao animal? O que é que acontecia aos sacrifícios quando se matavam os cordeiros? Era para jogar fora ou era para comer? Era para comer. Diz que Abel era lavrador, tinha ovelhas. Então, se ele era vegetariano, para que estar a cuidar de ovelhas? Então, não podia beber leite nem comer carne. Hein? E o que é que aconteceu? Diz que ele fez um sacrifício. O que é que aconteceu com a carne assada? Jogou fora? Lá, porque a Bíblia não diz que eles comiam carne, isso não significa que eles não comiam. Então a gente não pode fazer uma doutrina numa teoria. Não, isso não pode ser. A gente quando saia as nossas palavras da boca para fora, temos que ter certezas absolutas. Se não é melhor estar calado. Não é? Além disso, a gente não tem nada a ver com Adão, nem com Moisés, nem com os judeus. Nós estamos numa nova aliança. Somos gentios, em que os nossos apóstolos dizem, comam de tudo, porque o que contamina não é o que entra pela boca, o que contamina é o que sai de um mau coração. Isso é que contamina as pessoas. Estão a entender? Então, mas vejam, é tudo vegetariano. E depois arranjam qualquer coisa na Bíblia, qualquer letra, para fazer uma doutrina. Vejam os adventistas. Há coisas que eles não comem. Coca-Cola é horrível. Processados é horrível. O carne de porco é horrível. É tudo horrível. No entanto, o que é que a Bíblia diz? Comei tudo, tudo é bom. Isso é santificado pela oração e pela palavra de Deus. É? Quem é que a gente vai dar ouvidos? Aos homens ou a Deus? Mas, irmãos, como é que eu vou agora explicar às pessoas estas contradições? Vocês já viam que Jesus falava por parábolas? Não era? Não era? Não era sempre? Vejam aqui no Marcos capítulo 4, verso 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Isso é parábola, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Vamos lá ver uma coisa, ele falava em parábolas segundo o que eles podiam compreender. Até se era segundo o que eles podiam compreender, porque é que diz que em particular é que explicava? O que isto significa? Jesus falava de coisas que os homens conheciam, as parábolas. O joio, o trigo, o lavrador, a árvore, a semente, as pedras, as ovelhas. Não, eles não compreendiam isso. Só que todas essas coisas têm um sentido espiritual. E este é que é o problema. E é isto que Jesus falava, como em particular com os discípulos. A sabedoria de Deus não é para falar a toda a gente. É para falar àqueles que, quando crerem. A pessoa só depois de crer é que começa a ter capacidade de entender as coisas de Deus. No princípio, não. Percebem? Então Jesus falava de coisas humanas. A árvore que crescia, que dava fruto. Eles sabiam disso tudo. Só que eles não podiam entender o sentido dessas coisas. Então Jesus, em particular, ele explicava. Por exemplo, vocês conhecem aqui a parábola do joio e do trigo? Lembram-se? O que é que Jesus falou? A parábola do joio e do trigo. Que havia um homem num campo, semeou o trigo para aí fora. Mas diz que de noite veio o inimigo e semeou também o joio. E diz que quando amanheceu, ele viu, uau, esse semeio de trigo, de onde é que veio o joio? E os servos começaram a dizer, olha, vamos arrancar o joio. E o agricultor disse, não arranquem o joio, porque se formos arrancar o joio, arrancamos também o trigo. Em pequenino não se conhece. Deixa-os para que deem fruto, e na ceifa, então, a gente corta e separa o joio do trigo. Quem é que não percebia isto como agricultor? Toda a gente. Mas agora, quem é que percebia o sentido disto? Ninguém. Então eles mais à frente, eles disseram, Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Estão a ver? Explica-nos. Em particular. Porque é que diz que é em particular? Assim somos nós. Vocês, quando ouvem a palavra de Deus, Deus aí, em particular,
em cada um de vocês, fala ao vosso coração e vocês começam a perceber, uau, agora compreendo. Não é o pastor que vos ensina, o pastor fala, mas é Deus que vos ensina a cada um de vós. Em particular, a vossa fé não serve para o próximo e o do próximo não serve para vocês. Não, a vossa fé é para vocês. O vosso entendimento é para vocês. Cada um tem a sua própria convicção e entendimento que Deus dá. Estão a entender, irmãos? Então, eles diziam, ó Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. E quando ele explicou, não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha dito. Enquanto ali era um semeador, que veio o inimigo e jogou também o joio para o campo, ele começa a dizer, sabe o quê? Ele diz, a boa semente é os filhos de Deus. Aquele que semeou é o filho do homem. A má semente são os filhos do maligno. Aquele que semeou foi o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os anjos são os ceifeiros. E assim como o agricultor põe o trigo no celeiro e joga a palha para o fogo, assim será na consumação dos séculos. Deus escolhe os escolhidos para o seu reino e o resto vai para o fogo. Tem alguma coisa a ver com a primeira parábola, que era um lavrador que semeou? Estão a ver o sentido espiritual? Então, como é que eu provo às outras pessoas que uma está certa e outra não está certa? As duas não são verdade. Aquele que eu disse há pouco, todo aquele que vier em mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. É verdade. E quando diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar, não é verdade também? É. Mas qual é... O problema é qual é que se vai adequar como verdade prática no dia de hoje. É a segunda, porquê? Porque agora nós sabemos, estava escondido desde o princípio do mundo, que o homem não pode escolher as coisas de Deus e que o Evangelho é a obra de Deus e não do homem. A lei era a obra do homem. Faz tu, obedece, come, veste, faz assim. Mas na graça não, é Deus quem faz. Então, agora eu sei que eu não posso ir a Deus por mim mesmo. Tem que ser Deus a me chamar, a me convencer pelo Espírito Santo, a abrir os olhos para entender as coisas de Deus. Agora, eu e você, quando vamos ir para fora, o que é que a gente vai falar? Vamos falar da eleição de Deus? Vamos falar da predestinação? Dos segredos? Não! Vamos falar de forma humana, porque estamos a falar para seres humanos. Então a gente diz, crê, arrepende, acredita, vem a Jesus. A gente diz para as pessoas lá fora, não é? Mas a gente sabe qual é a verdade. Que apesar da gente dizer, vem a Jesus, se não for Jesus ir buscá-lo, ele não vem. Percebem? Mas a gente quando fala, prega o Evangelho, é para os mortos, é para aqueles que não têm conhecimento de Deus. Mas o ensino da sabedoria de Deus é para os vivos, isto é, para aqueles que já acreditam. Por isso temos que falar de maneiras diferentes, para aquele que não crê, do que para aquele que crê. Eu não vou falar dos mistérios de Deus para uma pessoa que não acredita sequer em Deus. Ele primeiro tem que acreditar em Deus. Depois de acreditar em Deus, é que terá a capacidade de ouvir os segredos de Deus, percebem? E é por isso que Jesus falava para quem? Naquele tempo ninguém tinha nascido de Deus. É para pessoas normais, naturais. Percebem, irmãos? Então como é que eu provo uma pessoa que o que está certo é ninguém vai ao Pai a não ser se Ele não o enviar. Ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. E como é que eu posso provar que aquela história de todo aquele que vem a mim está errada porque ninguém pode ir a Ele é explicando isto. Explicando que na nova aliança não é o que o homem faz. É o que Deus faz. Percebe, irmãos? É o que Deus faz, não o que o homem faz. E é por isso, e muitas palavras, lembra-se da parábola do semeador que se jogava a semente, e diz que uma semente caiu nas pedras, outra semente caiu nos espinhos, no caminho, e outra em boa terra. Lembra-se disso?
Ninguém percebeu nada. Então, agora vamos andar a semear sementes. E ele lá mais à frente, os discípulos disseram, Senhor, explica-nos a parábola do semeador. E ele começou a explicar. A semente que cai no caminho, que é pisada pelos homens, é aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas vem o diabo, tira, e a pessoa sai da igreja, abanando a cabeça. Este pessoal é doido, é maluco, vai embora para casa e para não crê. Hoje há o outro tipo, que é a semente que cai entre as pedras. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e logo até acham, é jeito, tem jeito. Mas depois vem a provação e as aflições desta vida por causa da fé. Por causa da fé tem problemas com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais. Espera aí, não quer problemas. Agora venha para a igreja por causa disto e vai embora. Terceiro lugar é a semente que cai entre os espinhos. É parecida àquele que cai entre as pedras. Parece que cresce, mas é sufocada pelo espírito, pelos espinhos. Que é aquelas pessoas que até parece que são da igreja, até ajudam a igreja, estão aqui connosco, cantam connosco, dão até testemunho. Mas diz que chega a um certo ponto que a sedução pelo mundo e pelas riquezas do mundo acaba por o enganar e não deixa ele dar fruto e ele acaba por ir embora. Mas diz que há uma semente que cai em terra boa, em terra lavrada, em terra que tem esturmo, em terra adubada. Diz que a semente cresce, dá fruto. Que representa aquelas pessoas que ouviu e entendeu. E porque entendeu, dá fruto. Estão a ver? A primeira não tem nada a ver com a segunda. Mas a gente prega é a primeira. A gente às pessoas tem que falar é a primeira, é coisas desta terra. Coisas, não vai explicar as coisas espirituais às pessoas que ainda são carnais. Eu não vou estar a explicar o Apocalipse a uma pessoa que nem sequer acredita em Deus, irmãos. Não é? Tem que falar do quê? Da pregação. Cristo veio morrer por nós, Ele é a graça de Deus, Ele é o prometido. É por aí. E muita gente, nós mesmos podemos estragar uma conversa, porque a pessoa diz, até explica mais do Apocalipse. A gente não deve ir por aí. Por que é que vai explicar o Apocalipse? Aquilo que salva é a graça de Deus. Aquilo que as pessoas primeiro precisam conhecer é o que é a graça de Deus. Se ela crer na graça de Deus, aí avançamos para a frente. Estão a entender? Então, como é que eu explico que uma passagem não se adequa para hoje, para nós, e quando é que se adequa e quando é que não se adequa, e qual é a realidade? A realidade é sempre o que Deus faz. Sempre o que Deus faz. Porque a lei, quando foi dada ao homem, não foi para ele cumprir a lei. Não foi. A lei foi dada para quê? Para que o homem visse que ele, por ele próprio, não conseguia cumprir e olhasse para a cura. Qual era a cura? Eram aqueles borregos que eram mortos para perdão dos pecados. Já falando que um dia Cristo viria. Então, a resposta para a nossa vida e para a nossa salvação não é as boas obras, é a fé em Cristo Jesus. A lei veio mostrar que todos estão debaixo de pecado. A lei serviu foi só para isso. Não foi dada para cumprir, foi dada para mostrar que a gente não podia cumprir, estamos perdidos. E a própria lei mostrou, o caminho é aquele, a cura é aquela, a salvação é aquela pessoa. E ele chegou, ele já veio. Então, quem crê em Cristo está livre da condenação. Quem não crê em Cristo pode guardar os mandamentos todos, que não lhe vai servir para nada. Tão simples como isso. Estão a entender? E o próprio Deus, né? Eu podia estar aqui com uma série de parábolas. E chegou um ponto que os discípulos perguntaram, Jesus, mas por que é que tu só falas em parábolas? Por que é que tu não falas as coisas claramente? E o que é que ele respondeu? A vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, ou seja, os que não creem, eu falo por parábolas para que, tendo olhos, não vejam, tendo ouvidos, não ouçam, para que eles não se convertam e eles perdoem os pecados.
Deus não perdoa pecados a quem não crê nele. Tão simples como isso. E podem ser pessoas boas. Então, irmãos, qual é a diferença? É que se todo aquele que vem em mim era uma coisa que é o meu dever. Era o meu dever. O meu dever é aceitar Jesus, acreditar em Jesus e fazer a vontade de Jesus. O problema é que eu não posso. Por mim mesmo não posso. O Evangelho não é o que eu devo fazer. O Evangelho é o poder e a justiça de Deus, é o que Deus faz. E o que é que Deus faz? Deus é que chama, Deus é que convence e Deus é que guia pelo Espírito Santo. Não sou eu, é Deus. A obra é de Deus, é por isso que a graça é uma oferta. Senão era um trabalho meu. A lei é um trabalho meu. Mas a graça é uma oferta que é realizada por Deus e dada gratuitamente. Então, agora eu já sei como é que devo falar. Para aqueles que não creem em Deus, falo a primeira parte. Vem Jesus, acredita em Deus, arrepende dos teus pecados, converte-te ao Senhor. Mas eu sei que se não for Deus a convencer, as minhas palavras caem no chão e não servem para nada. Porque a realidade é invisível. A verdade não é comportamentos nem obras. A realidade é o que Deus faz no nosso coração. Percebem? E a fé não é um produto do homem. A fé é um dom que Deus dá. Percebem? E diz, a fé pertence aos eleitos. Se Deus não der a fé, não adianta. Não adianta. Não serve para nada. E o homem em si não pode. Então, o Evangelho são novidades que não existiam no tempo da lei. E são coisas celestiais. Enquanto a lei são coisas carnais e terrenas, porque sou eu que faço, é a minha justiça, são as obras que eu faço, as coisas de Deus são espirituais. É aquilo que sai do coração. A lei é o que eu faço com as mãos. A graça é o que sai do coração cá para fora. Que é a fé, o entendimento, a sabedoria de Deus. Estão a entender? E isto é obra de Deus, não é minha obra. Estão a entender, irmãos? Então, qual é a realidade? É que ninguém pode ir a Jesus a não ser que o Pai o envie. Ninguém. Mas o que é que a gente deve falar para as pessoas que não têm sabedoria de Deus? Venham a Jesus. A gente convida as pessoas. Porque são duas pessoas diferentes. O nascido de Deus é uma coisa, o pecador é outra coisa. Ou vocês acham que são iguais os que estão lá fora? É que são iguais também não vale a pena estar aqui na igreja, não é? Se vocês acham que não mudou nada, estamos a fazer aqui o quê? Mas o que é que mudou? A carne? A aparência? Eu estou muito mais velho que há 10 anos atrás. Cá fora não mudou nada. As asneiras continuam. Os maus pensamentos continuam. Então o que é que mudou? O coração para crer e entender qual é a obra do nosso Deus. O que mudou foi o coração, o espírito da pessoa. A carne não. A carne continua cheia de veneno. Por isso a gente não quer pensar em coisas más e está sempre pensando. Não quer dizer palavras ruins e quando a gente se chateia... Mas a gente não quer. O que é que mudou? É eu não quero. Qual é a diferença do justo e do pecador? O pecador faz o mal que quer. Ele quer. O justo não. O justo faz o mal, porque tem a natureza humana, mas que não quer. E por isso depois chora, depois se arrepende. A diferença é sempre cá dentro. Cá fora, por mais que você se castigue, vai sempre acabar por fazer coisas que não deve. Porque o que mudou foi o interior, não o exterior. Amém, irmãos? Então que ninguém se acha, eu sou melhor que aquele. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. A única diferença é o que Deus fez dentro do nosso coração. É por isso que a gente não deve julgar ninguém, falar mal de ninguém, porque a gente tem esses mesmos erros. Amém, irmãos? Pergunto se não está a entender. A eleição e a soberania é que são a verdade, e não o livre-arbítrio e os deveres do homem. E por isso a Bíblia acaba por dizer que Ele é que dá o querer e o fazer. Ele é que é o autor disto tudo.
Estão a entender, irmãos? Mas vejam. E com muitas parábolas está-lhes dirigir a palavra segundo o que podiam entender. Quando a gente fala com uma pessoa, a gente tem que falar com uma pessoa coisas que ele compreende. Vamos falar com um ateu que não acredita em Deus. Eu tenho que falar a linguagem dele. Como é que eu vou fazer? Vou falar com ele e perguntar: porquê é que tu não acreditas em Deus? E eu vou-lhe dizer: olha lá para ti. Olha lá ao espelho. Olha a tua cara. Olha os teus olhos. Tu achas que isso é por acaso? Os olhos estão aí na cabeça, foi uma coincidência? O nariz onde está é uma coincidência? Imagina se tivesse os olhos nas costas. Ou isto, quando a gente olha para nós, vê sabedoria, vê ordem, vê disciplina, vê entendimento, vê ou não vê? O nariz cheira, né? Os olhos vê, os ouvidos ouvem. Todos os membros, até se for dentro do corpo, tudo perfeitinho. Acha que não há sabedoria? Nós somos uma obra do acaso? Não, é isso que a gente tem que mostrar a um ateu, nem é falar da espiritualidade da Escritura, querer ser mais espiritual. Ele não vai perceber nada. A gente tem que falar com os seres humanos de uma forma humana e usar as figuras que existem. Percebem? Se eu for falar com um católico, eu tenho que falar de uma forma católica. Não vou logo falar mal dele, isto está errado. Eu também tenho coisas erradas. A gente tem que falar da graça de Deus de forma sem acusar os outros, sem falar mal dos outros. Se eu for falar com uma testemunha de Jeová, tenho que falar segundo as regras que eles entendam e não que eles se sintam condenados. A gente quer a condenação das pessoas ou a salvação? A salvação. Até como Paulo diz, eu faço-me tudo para todos para ver se Deus os convence. Agora, se eu me armar a inchada e achar que sou muito espiritual e chega aí o pé do... Tu vais para o inferno, tu és um pecador. Ou se não chegar ao pé de um bêbado, bêbado, drogado. Eles não sabem já que são bêbados? Eles não sabem já que são drogados? Eles já são acusados pela consciência que estão mal. A família já os desprezou. A sociedade já os desprezou. E quando chega a mim, ainda lhe ponho um pé em cima. É assim que deve ser? É assim que a gente vai fazer, irmãos? A regra da fé é misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia de nós. Estão a entender? Então vejam, a nossa vida é espiritual, é uma forma espiritual e não carnal. O homem carnal não, fizeste-me assim, eu vou-te fazer a seguir pior ainda. Gente, não somos mais filhos de homens. Nós somos agora filhos de Deus e seguimos as pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as duas coisas são válidas. A gente fala do dever do homem para aqueles que não conhecem Deus. Vem ter com Jesus, decide por Jesus, escolhe Jesus, converte a Jesus, arrepende dos teus pecados, Jesus vai te perdoar. A sabedoria fica connosco e é para aqueles que já nasceram de Deus. Que a gente olha para as pessoas e sabe, ele só se vai converter se Jesus o chamar, se Jesus o convencer, se Jesus lhe der o dom da fé. Senão não adianta. Mas na minha parte eu vou fazer tudo por tudo. Uso todos os meios. Faço-me ateu para os ateus, faço-me religioso para os religiosos, faço-me tudo para todos. Interessa é a salvação das pessoas. É isso que importa à Igreja de Deus. Amém, irmãos? Estão a entender? Então, onde é que é o sinal de contradição? É isto. O que é que Jesus fala de uma maneira e depois fala de outra? Porque é que, em particular, ele explicava o sentido espiritual. O mesmo é hoje. Em particular, ele ensina o sentido espiritual das coisas. Estão a entender, irmãos? Mas isso é para nós. Não é para aqueles que estão lá fora. Para a gente perceber quem é Deus, qual é a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, os planos de Deus para a minha vida, para a nossa vida. É para nós. Porque os outros não têm ainda capacidade de entender as coisas espirituais. Então, eu faço-me humano para os humanos, mas faço-me espiritual para os espirituais.
Estão a entender? Estão a entender, irmãos? É claro, Jesus, ele falava e declarava em particular, explicava estas coisas. Será que eles compreenderam na altura alguma coisa? Claro que não, mas ficou registado na Bíblia. E o que é que Jesus lhe disse? Eu vos enviarei o Espírito Santo que vos fará lembrar de tudo que vos tenho falado. Mais tarde, a partir do Pentecostes, em que eles nasceram de novo, o Espírito Santo é que os fez lembrar de tudo o que Jesus tinha falado. Por isso eles tanto depressa diziam, eu vou contigo até à cruz. Como de repente fugiam, né? Eles não tinham entendimento que isso só vem pelo novo nascimento, que somos gerados pelo Evangelho. Para entender? Então o Espírito Santo mais tarde fez-vos lembrar de tudo o que Jesus tinha falado. E eles com certeza puseram a mão no peito e disseram, a gente tocou no Filho de Deus e a gente não se apercebeu como deve de ser, quem era aquela pessoa. Pois, tinha que ser assim. Tinha que ser assim. É? Assim somos nós. Nós agora compreendemos as coisas do Espírito, porquê? Porque somos espirituais. Mas a gente não vai se inchar e dizer, eu sou mais esperto. Você não é mais esperto de nada. Deus é que mostra. A sabedoria é de Deus, não é sua. Você não é melhor que os outros lá fora. Então não fique todo inchado e não vá dizer, eu sei mais do que tu és um idiota, tu és isto. Não, irmãos. Eles não podem, assim como a gente também não podia. Assim como Deus teve misericórdia de mim e de você, vamos ter misericórdia de todos aqueles que estão lá fora. Esta é que é a nossa postura. Estão a entender? Perceber, irmãos? Então nós pregamos, a pregação do Evangelho de Cristo morreu para nos salvar, é para aqueles que ainda não têm a fé. Depois é que ensinamos porquê. Jesus veio porquê, o que é que ele fez, o que é que aconteceu, o que é que mudou. Isso é para os nascidos de Deus. Estão a entender? A gente prega para as pessoas, em nome de Jesus, os deveres. Crê em Jesus, acredita em Deus. Mas depois falamos, quando ele se converter, do poder de Deus. Então não há contradição. Há aí duas fases. A primeira pessoa estava ainda em pecado e depois é a pessoa que foi nascer de Deus. Estão a perceber? A gente é que se faz assim. Para que Deus, a ver se Deus... Estão a entender, irmãos? É por isso que a gente já ouviu tantas parábolas. Né? Vejam uma parábola. Vamos ver aqui, vocês verem. Vejam o que está escrito em Jeremias 31. Vamos ler. Jeremias 31, verso 15 a 17, diz assim. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, ainda há esperança no derradeiro fim, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Veja, quem olha para esta escritura não percebe nada do que é que está aqui a dizer. Não é? E vocês depois leem em Mateus, no capítulo 2, diz que essas escrituras se cumpriu. Veja o que é que diz. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos não quer ser consolada porque já nem existem. O que é que isto aconteceu? Se vocês forem ler em Mateus, diz que foi quando Herodes mandou matar os meninos todos. Foi enganado pelos magos, quando Jesus tinha nascido, numa manjedoura, numa gruta, e eles fugiram. Então o que é que ele faz? Diz que mandou matar todos os meninos de Belém, até 2 anos. Todos. E houve um grande clamor na terra de Belém. Mas vejam, o Mateus vai buscar e diz, isto aconteceu para quê? Para que se cumprisse o que Jeremias tinha dito há muitos séculos atrás.
Mas vocês veem que esta palavra só se cumpriu pela metade. Não veem? Só se cumpriu, Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada. Mas falta a outra parte. Diz o quê? Reprima a tua voz. Choro. Isto aconteceu diante dos olhos deles. Eles nem entenderam nada. Ainda hoje se fala disto e ninguém entende nada o porquê disto. Porquê é que vai buscar Raquel? Sabem quem é a Raquel? A Raquel foi a mulher de Jacó. Jacó teve 4 mulheres. 4. E teve 12 filhos e filhas. Porquê? Porque a Raquel era estéril. A Raquel não podia ter filhos. Então ele teve filhos da empregada, da serva de Raquel. Mas ainda assim, não sei se vocês conhecem a história, ele primeiro tinha casado com uma, que era a irmã de Raquel, que era a Leia, que também tinha uma empregada. Então teve filhos das 4. A Raquel, porém, era estéril, não podia ter filhos. Mas diz que Deus se compadeceu e ela teve 2 filhos. Sabe quem eram os filhos? Era José e o Benjamim. O Benjamim é o último filho de Jacó. Isto parece que não tem significado nenhum, mas está cheio da sabedoria de Deus. Então, esta escritura primeiro cumpriu-se porquê? Porque Israel foi castigado. A Raquel representa Israel, a mãe, Israel. Jacó representa Jesus Cristo, o príncipe de Deus. Os 2 filhos, estes 2 filhos, sabe quem é que representa? O José, sabem quem é o José? O José foi aquele que foi vendido para o Egito e tornou-se governador do Egito. Representa quem? Os que são de Cristo. Né? Diz que foi, ele até é chamado o Salvador do mundo. Né? Aqueles que são de Cristo. Até o Benjamim é chamado de quê? O Benjamim é o último, é chamado o remanescente. Então, quando esta palavra se cumpre, começa o castigo de Israel. Assim que nasce o Messias, Deus vem castigar Israel, começa pelos meninos. E depois a gente sabe que Israel rejeitou Jesus. Certo? Como a Bíblia diz, Jesus, eu vim para os meus e os que eram meus não me aceitaram. Israel rejeitou Jesus. E a partir daí, irmãos, a partir daí, até há poucos anos, Israel foi expulso da terra deles, desde o ano 70. O castigo começou quando ele nasceu e prolongou-se até o século XIX passado. Israel foi espalhado por todas as nações. Por todas as nações. Foi o castigo de Israel. Por isso diz, Raquel chora. Israel chora. Porquê? Porque já não tem nação. Os seus filhos foram mortos. Já nem existem, não tem Estado, não tem nada. Foi isso que se começou a cumprir com o nascimento de Jesus. Mas a profecia de Jeremias não acaba aí. O que é que ele diz? Assim diz o Senhor, reprima a tua voz de choro e lágrimas os teus olhos, porque há galadão do teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles quem? Os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Quando? Ainda há esperança no derradeiro fim. Israel não tem nação outra vez? Não voltou outra vez de Israel? Os filhos não voltaram outra vez? Conforme Deus tinha dito. Irmão, Jeremias é muito antes de Cristo, mas muito antes. Então vejam, o que é que a gente está a ver aqui escondido? É a obra de Deus espiritual, que as pessoas veem diante dos olhos, mas não podem entender. Não é? E isto foi obra de homem? Não, foi obra de Deus. As coisas aconteceram exatamente como Deus tinha determinado que assim aconteceria. Por isso Jesus disse, eu vou-vos tirar o reino e vou dar a outra nação. A partir de agora a vossa casa ficará deserta. Eu não vou estar mais com vocês. E assim foi. E no ano 70,
depois de salvar todos aqueles que creem de Israel, o que é que aconteceu? Destruição da cidade e do templo. E Israel chora, a Raquel chora. Mas Deus dá-lhe uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança? É que no derradeiro fim, no fim dos tempos, eles voltarão. E estão aí. Outra vez, aquela terra nunca vai parar a guerra, vai ser havendo sempre confusão, mas dentro deles estão lá os filhos de Raquel. Sabe quem são os filhos de Raquel? Que vão ser salvos nos últimos tempos, mas nós fazemos parte deles, de José, da grande tribulação de todas as raças, mas também o remanescente, que são os descendentes de Benjamim, são os 144 mil. Então estão a ver, e vocês vão quê? Vão explicar isto assim? Não! Isto é a sabedoria de Deus, têm que explicar, se querem explicar, é dizer o quê? Olha, vês, Deus diz que ia voltar a Israel outra vez ao seu próprio terra. Ai, já aconteceu. O capítulo 30 e 31 só fala disso. Mas isto é para vocês verem o quê? Quando Israel foi disperso, no ano 70, começou a reunião dos filhos de Deus, há 2000 anos. E continua Deus a chamar os filhos de Raquel. E os últimos são os de Benjamim, que é os descendentes dos Benjamim. Estão a entender? Mas isso não se vê. Vê-se ter reunião, mas onde é que estão... Agora, o sentido espiritual tem que ser para os espirituais. Os outros não vão entender isso. É como eles andarem e falarem mal de Israel. Ah, Israel é homicida, é genocida, não sei o quê, não sei o que mais. É o que parece. Né? Mas aquilo que está a acontecer em Israel foi predito por Deus. O autor das coisas é Deus. A terra de Israel é de Israel. Foi dado a Deus. Foi dado a Israel por Deus. E este é que é o grande problema. Ah, mas as criancinhas. Para Deus isso não existe criancinhas, nem mulheres, nem homens. Isso não existe. Agora diga-me você tem uma casa com filhos, uma casa grande, e vai lá outro que quer expulsá-lo lá de casa. Você não tem o direito de existir. O que é que você vai fazer? Olha lá, tens razão, sim. É isso que você vai fazer? Ou vai defender o que é seu? E é assim. Eles estão em Israel. Eles são israelitas. Fazem as neiras? Claro que fazem. E vão continuar a fazer. Só que desta vez as coisas têm a acontecer conforme está escrito. Percebem? As coisas têm que acontecer. E isso não está na nossa mão. Olha nos apóstolos, vocês veem a mesma coisa. Veem Jesus Cristo, veem os 11 apóstolos e por fim veem o Paulo, que é o derradeiro, o último apóstolo. E ele descende de quem? Qual é a tribo que ele descende? Não sabem? Vejam lá, logo veem lá em casa, em capítulo 3 de Filipenses, ele veio da tribo de Benjamim. Já viu? As coisas nunca são feitas por acaso. As coisas são feitas... Estão a entender, irmãos? Então, não há contradições. Existe sim a ignorância. E só Deus pode dar entendimento. Mas as pessoas não têm temor, nem têm medo de falar mal de Deus. Eles não sabem, nem querem saber. Eles não sabem, nem querem saber sequer. É como falava aí há tempos com alguém que dizia, vê lá o que é que está escrito. Fala lá o que está escrito. Ele diz, não, está escrito, mas eu não acredito no que está escrito. Até não és cristão. Então se tu dizes que és cristão e não aceitas o que Jesus falou, não és cristão. És um falso cristão. E ele ficou todo ofendido. Irmãos, quem é de Cristo acredita nas palavras de Cristo. Então não é cristão. Não é? Só mesmo quer dizer a um de vocês, eu acredito em tudo o que vocês dizem, confio em vocês todos, mas não aceito o que vocês dizem. Então, isso é fingimento, isso é hipocrisia, não podemos ser assim. Somos de Cristo,
Então, falamos as palavras de Cristo, acreditamos nas palavras de Cristo, vivemos a fé em Cristo. É isso que faz de nós cristãos. Amém? Mais, para terminar, vejam. Vamos ver aqui algo que eu, na semana passada, falei um pouquinho. Vejam. A história de Maria que ungiu a cabeça de Jesus com um unguento que valia muito dinheiro, e o Judas ficou muito preocupado com os pobres. Como as pessoas, no Natal fica tudo preocupado com os pobres. As pessoas estão preocupadas com os pobrezinhos, com os sem-abrigo, com os drogados, com os cãezinhos, está tudo. Bem, diz assim João: por que não se vendeu este unguento por 300 de dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse para os pobres, mas porquê? Porque ele era o quê? Ladrão. E ele tinha a bolsa. Então Jesus tinha um tesoureiro. Das ofertas em dinheiro, o Judas carregava a bolsa com dinheiro. E ele viu ali algo que era um perfume, 300 dinários, vocês sabem, são 300 dias de trabalho, de salário, porque ganhavam 1 denário por dia naquele tempo. É um ano inteiro, não é? É um ano inteiro, tirando os fins de semana e por aí fora, é um ano inteiro. Mas vejam, o que é que aconteceu? Quando ele viu que ela deu aquele unguento para Jesus, que era esse desperdício, isso dá isso para Jesus. A gente podia fazer uma boa obra, que era vender e depois dar aos pobres. Mas ele disse isso com boa intenção. Era má intenção, que ele queria ficar com o dinheiro. Vejam o que diz também, para completar, em Marcos 14. E houve alguns que em si mesmo se indignaram e disseram: porque se fez este desperdício de unguento, não se podia vender por 300 dinheiros e dar aos pobres? Bramavam contra ela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. Isto não lhe chegava, ainda foi buscar mais 30 moedas. O que é que isto mostra, irmãos? É o cristão fingido. Vocês sabem o que é que o cristão fingido faz? Isso da graça de Deus. A gente tem que ter um bom comportamento para o próximo. A gente tem que ajudar aos pobrezinhos. A gente tem que dar arroz, massa, feijão. Isso diz fé. Fé sem obras não vale nada. Não vale nada. Então a sua salvação está onde? Num saco de feijão? Ou na sua fé naquilo que Jesus fez? E este é o cristão fingido. O cristão fingido só fala em boas obras e bons comportamentos como se ele tivesse bom comportamento. É tudo fingido. E a gente vê isto. Vocês sabem onde é que se encontra mais fingidos? É nas igrejas ditas cristãs. Vocês já sabem onde é que se encontra mais ladrões? É nas igrejas ditas cristãs. Vocês sabem onde é que se encontra mais imorais? É nas igrejas ditas cristãs. Vocês sabem onde é que se encontra mais mentirosos? É nas igrejas ditas cristãs. Não vamos ser assim. É melhor não ser cristão. Temos que ser honestos connosco próprios. Estão a entender, irmãos? Quer dizer, aquilo que a gente faz para Jesus não vale nada. Se for para os outros, já vale tudo. É assim? Então, os desgraçados dos pobres que não tinham nem sequer para eles, como é que vão ajudar os outros? É assim, irmãos? Quem despreza a fé para pregoar bom comportamento é fingido. Lembra-se da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu praticava ali as regras todas da lei. O outro era um violador da lei. Então, o primeiro que praticava chegou a Deus, eu faço isto, faço aquilo, faço aquilo. Eu. O outro dizia: olha, Deus, tem perdão de mim, que eu sou um desgraçado, só faça mal. Tem misericórdia de mim. Qual é o que agradou a Deus? Eu confiava na misericórdia de Deus. Muita gente desta que anda aí apregoando as boas obras, que anda aí nas redes sociais mostrando o bem que faz, vai ter uma surpresa muito desagradável. É impressionante como há falta de médicos em Portugal.
Há uma desgraça qualquer aqui no vizinho da Espanha, já há médicos com fartura para irem ajudar. E os desgraçados aqui não têm médico. Quem diz isso diz outras coisas semelhantes. Porquê é que eles querem ir? Porque estão lá as redes sociais, está lá a televisão, está lá os jornalistas. As pessoas são assim, irmãos. São fingimento. Não vamos ser assim. Vamos ser honestos. Os fariseus, o que é que eles faziam? Diz que se punham às esquinas das portas a fazer grandes orações para serem elogiados pelos homens, e os homens diziam: para aquela espiritualidade daquele homem, aquilo é que é um homem de Deus. E há muitos pastores que andam fazendo isso nas redes sociais, mostrando os sacos com alimentos que vão dar, mostrando, dizer que deram tanto dinheiro para aqui e para lá. Não faça isso, não faça isso. Quer ajudar alguém, faça sem ninguém saber. Só entre si e Deus. Porque senão é fingimento. Isso é vaidade, não faça essas coisas. Os fariseus faziam isso. Os fariseus, quando jejuavam, eles faziam tudo para que as pessoas vissem que eles jejuavam. Estou jejuando há não sei quantos dias. Fingimento. Quer jejuar, isole-se. Isole-se. Ninguém saiba que você jejua. Porque o jejum é para si e para Deus. Não é para mostrar aos outros. Estão a entender, irmãos? Vaziam assim. Não seja como o Jó. O Jó era outro. Também se deixou enganar. Porque se portava bem, achava que aquilo lhe daria condições para reclamar com Deus. Estão a entender? Então, irmãos, a esperança de muita gente será a ruína de toda a humanidade. A esperança de muita gente é a consciência delas. Eles acham porque fazem isto bem, fazem aquilo bem, porque guardam este mandamento, porque ajudam, não sei o quê, a consciência diz: fizeste bem, fizeste bem. Acham, a esperança delas é isso, é a consciência. No entanto, será a ruína delas. Porque toda a gente que dá ouvidos à consciência está fora da fé. A fé não se baseia na minha consciência. A minha consciência mostra o bem que eu faço e o mal que eu faço. E não há dia nenhum que não faça asneiras. A minha consciência mostra que eu só faço asneiras. Qual é a maneira de eu me livrar da minha consciência? É colocar a fé aonde? Em Jesus. Se eu não colocar a fé em Jesus, a minha consciência, em quem eu tenho esperança, será o meu juiz e a minha desgraça. Estão a entender? Fé é eu morrer para mim mesmo e confiar em Deus. É isso que é o Evangelho. É o poder e a justiça de Deus. Portanto, lá está. Vocês não podem ser sim, sim, ou são sim, sim, ou são não, não. Não podem ser sim e não ao mesmo tempo. A Bíblia diz que a mistura vem de onde? Vem do maligno. Então, irmãos, aquilo que eu falei aqui hoje para vocês é a pedra de contradição, o sinal de contradição. A gente tem que saber explicar. Quer falar com alguém da Bíblia? Para aqueles que não conhecem Deus, tem que falar dos deveres. Olha, tu fazias o bem, fazes bem fazer o bem, mas agora converte-te a Jesus. Agora decide por Jesus. Agora obedece a Jesus. Agora vem a Jesus. É assim que a gente tem que falar. Uma forma de dever, não para com a lei, mas para com Jesus Cristo. Empurrá-lo para Jesus Cristo. Se Cristo convencer, uau, ganhámos o irmão. Se não o convenceu, paciência, pois o que a gente vai fazer? A gente não pode fazer nada. Mas quanto a mim, quanto a nós, vamos fazer o nosso melhor. Sabendo que Jesus é um sinal de contradição com um objetivo muito claro. Para levantar uns e para rebaixar outros. Para revelar quem é da fé e quem não é da fé. É por isso que Cristo veio. Senão a gente parecíamos todos iguais. Você já viu? Toda a gente diz que acredita em Jesus. Toda a gente diz. Vocês vão aí fora. Mandaram-me um vídeo ontem. Que havia um homem que pegava numa Bíblia e dizia às pessoas: você aceitaria queimar a Bíblia por 100 reais? E este dizia: não, nem pensar nisso, nem pensar nisso. E toda a gente dizia que não, até que apareceu uma miúda. Eu aceito. Eu queimo a Bíblia. Você me deu os 100 reais e queimo a Bíblia. E deu a Bíblia e ela já ia queimar a Bíblia, depois ela é que não deixou.
E toda a gente elogiava. Vejam, os outros, ninguém quis queimar. Mas sabe o que? Eu vi isso. Sabe o que é que eu vi? Eu vi que a única que foi sincera foi aquela que diz que não queimava a Bíblia. E estava disposta a queimar. Sabe porquê? Porque ela não acredita em Deus. Estava sendo sincera. A maior parte daquelas pessoas, eu tenho a certeza que eles fizeram aquilo para aparecer na televisão, mas dizem que são de Cristo e depois, se a gente falar de Cristo, já não aceitam. Assim é o mundo inteiro. Toda a gente dá muito valor a isto está aqui. Esta Bíblia é uma coisa muito... Se for preciso, nunca liga. Nunca ligou, está lá em cima da estante, nem nunca se preocupou com a Bíblia. Mas quando vai para a igreja ou quando vai para algum lado, leva a Bíblia que é para mostrar. Isto em si não vale nada. Isto não é nada. Queimar ou deixar de queimar é a mesma coisa. Aquilo que é importante é só se crê de coração ou não crê. Se entende ou que não entende. Percebem? Não é mostrar uma boa imagem. Jesus foi contra a boa imagem. Jesus fazia tudo ao contrário. Escandalizava aquela gente toda. Portanto, o que importa é se o seu coração é sincero ou não. Por isso Jesus dizia, é melhor ser sincero, ser mau mas sincero, do que ser fingido, dizendo que acredita quando não acredita. Esses terão maior condenação. E infelizmente é o que acontece. Infelizmente é o que acontece. O mundo hoje está todo assim. Estava a ver o perfil de uma mulher que conheço, que era de outra igreja, e quando olhei para ela, parece que ela tinha 25 anos. A imagem, porque a imagem põe a fotografia como se a pessoa fosse nova. Só que logo mais à frente, comecei a ver, fui ver a realidade que ela é hoje. Oh, irmãos, é completamente diferente, cheia de rugas e velha, não é? Mas para que a pessoa mostrar aos outros que é uma coisa que não é? Para quê? As pessoas são assim. Vamos condená-las por causa disso? Não, mas vamos falar das coisas. Eu estou falando aqui para vocês, a gente não deve ser assim. A gente deve ser honestos. Vocês se vêm aqui à casa de Deus e vêm aqui à igreja, é por convicção. Não é para, olha, vou agradar o pastor, ou vou lá porque tenho uma companhia, um tempo, passatempo. Só você crê tudo bem. Se não crê, vá à sua vida. Seja honesto consigo mesmo. Amém? Sejamos honestos. Amém, irmãos? Então, o que eu queria falar hoje é isto. Como é que se explica esta contradição? É isto que a gente tem que falar. Uma coisa é que Jesus falava o dever, mas depois, à parte, ele explicava o poder de Deus. Não é? Jesus dizia, quem quiser vir após mim, e depois lá à frente aos discípulos dizia, não fostes vocês que me escolheram. Fui eu a que vos escolhi a vós. Se a gente somos o que somos, acreditamos que acreditamos, não foi a gente que decidiu. Foi o nosso Deus que nos chamou quando Ele quis e abriu os nossos olhos. Amém? Então não há contradição nenhuma. Há a falta de entendimento, não sabem que o Evangelho, hoje estamos no Evangelho de Cristo, o Evangelho fala só do poder de Deus. Fala do poder de Deus, não fala dos deveres, fala do poder de Deus. Ele é que elege, Ele é que predestina, Ele é que chama, Ele é que convence, Ele é que dá a fé, Ele é que muda, Ele é que guia os nossos passos, Ele é que faz tudo, Ele é que nos corrige, Ele é que nos levanta, Ele é que é o autor da nossa vida. Como diz, vivemos nele, por Ele e para Ele. Assim como o homem natural é escravo do pecado, nós somos agora servos de Cristo, prisioneiros de Cristo Jesus. É Ele que reina na nossa vida. É Ele que governa a nossa vida. Amém? Quando a gente se porta mal, Ele dá-nos os açoites, não é para nos fazer mal, é para a gente se corrigir e ir para o bom caminho. É só para isso. Amém, irmãos? Estão a entender? Então não há contradições. É falta de entendimento, e claro. E vai haver sempre. O Evangelho trata somente da obra, da soberania e da grandeza de Deus. E aquilo é o poder de Deus. A lei não. A lei foi dirigida ao homem, para o homem fazer.
E a gente usa muitas coisas da lei dos comportamentos para dizer àqueles que não conhecem, faz, converte, acredita, né? Crê, arrepende. Mas a gente sabe que quem dá o crer e o fazer é o nosso Deus. Amém, irmãos? Entenderam? Então agora compreendem porque é que Jesus foi e ainda é visto como um sinal de contradição. Então Jesus diz aqui, que diz outra coisa, já não sei. Pois, é por causa de não saber que existem igrejas, existem pastores. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ler. É por ouvir a pregação de Cristo. Mas muita gente acha que é uma vergonha vir à igreja e ouvir um pastor. Bom, paciência. Cada um tem que seguir o seu próprio caminho. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos fechar as nossas Bíblias e vamos falar com Deus. Vamos lá.